Então, o que Paulo tem a dizer a respeito dos judeus? Se a resposta for intelectualmente honesta, ela deveria ser: é bem difícil dizer, nem tudo é tão claro. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, e ele pode ser um pouco seu também, desde que você goste de teologia. Se você gosta de teologia, de Bíblia, você se inscreve e a gente faz parte da mesma comunidade por aqui no YouTube. Não se esqueça das notificações. Hoje a ideia é conversar sobre o apóstolo Paulo e o judaísmo, ou pelo menos sobre o que é uma corrente acadêmica de estudos de Paulo dentro do judaísmo. É o que traz o Magnus Zetterholm. Olha aqui, nesse livro, Perspectiva sobre Paulo, 5 pontos de vista. Um dos pontos de vista é do Zetterholm, que estuda Paulo dentro dessa perspectiva judaica, livro organizado pelo Scott McKnight e pelo Berrota Oropesa. Foram alunos aí do Jimmy Dunn, do James Dunn. Esse livro tem em grande medida a tarefa de retratar a nova perspectiva sobre Paulo e os avanços do que aconteceu nos estudos paulinos a partir do E.P. Sanders e de Paul and Palestinian Judaism. Mas o que a gente vê no livro é o debate de um proponente da nova perspectiva, que é o Jimmy Dunn, talvez o mais importante deles, é debatível, mas de outros proponentes, de outras perspectivas, inclusive a versão mais tradicional, reformada, com Andrew Das, e a gente já tratou disso aqui em vídeo anterior. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa corrente de estudos de Paulo dentro do judaísmo. E existem aí duas grandes questões que o Zetterholm traz para a mesa. Ele faz um resumo muito bom de como esses acadêmicos têm trabalhado e de como ele próprio trabalha nesse sentido. Dentro desse resumo, ele levanta duas lebres que são lebres importantes. A primeira, que esses acadêmicos, na sua maioria, são judeus, como eles pensam a respeito de Paulo e por que eles estão interessados em Paulo. A primeira lebre que o Zetterholm levanta diz respeito a como Paulo enxerga a sua própria religião, a sua própria história, o seu próprio judaísmo. E nesse capítulo ele tenta mostrar essa identidade paulina e como Paulo resolveria, em tese, essa identidade. Tradicionalmente, trata-se de Paulo como um judeu convertido ao cristianismo. Faria isso sentido na cabeça de um judeu que entende que o Messias é judeu? Talvez a perspectiva seja de um Paulo que mantém o seu judaísmo e crê o seu judaísmo como um judaísmo genuíno que entende corretamente quem é o Messias. Apenas isso. Então, seria Paulo ainda um judeu e o que ele enxerga a respeito do próprio judaísmo? E o Zetterholm, assim como outros estudiosos de Paulo dentro do judaísmo, vão sugerir esse Paulo absolutamente judeu, com uma visão extremamente positiva desse passado judaico que ele tem. Como ele de fato afirma a respeito de si próprio, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. E a ênfase nesse tipo de texto vai ser sempre muito grande. E claro, talvez o grande desafio seja fazer algum sentido daquilo que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 3 da Epístola aos Filipenses, em especial no versículo 8, onde ele parece de fato atribuir um valor bastante negativo ao histórico judaico dele. Então, como se faz sentido dessa identidade étnica de Paulo? Esse é um dos desafios desses acadêmicos que tentam situar Paulo dentro do judaísmo. E essa situação de Paulo dentro do judaísmo, ela não é apenas desafiadora, ela é necessária. Entretanto, às vezes faltam elementos para que a gente bata determinados martelos. Fato é que existe uma grande concordância hoje entre acadêmicos protestantes, católicos, judeus, que
Paulo mantém a sua identidade étnica, muito embora em alguns aspectos da sua fé ele considere uma perda de tempo ou sinais que não são tão sublimes quanto o reconhecimento de Jesus como Messias. Quem explica isso muito bem é o John Barclay nesse mesmo livro. Uma das coisas que esse tipo de livro traz, que aliás, se você quiser adquiri-lo, o link está aqui na descrição e também no primeiro comentário, mas uma das virtudes desse tipo de livro é que o capítulo do Zetterholm não está sozinho. Você tem uma resposta do John Barclay, você tem uma resposta do Andrew Das, que é a resposta mais protestante típica, você tem uma resposta católica do Brent Peter, e você tem o Jimmy Dunn também respondendo ao que o Zetterholm diz. A respeito dessa identidade étnica, a segunda lebre que o Zetterholm levanta diz respeito ao destino final dos judeus, do ponto de vista soteriológico. Em especial, o fato de Paulo não abordar tanto essa questão, por se declarar apóstolo aos gentios e não aos judeus. E talvez por isso ele não tenha o objetivo de responder com clareza ou a exaustão a questão do destino final dos judeus. E o fato é que o Zetterholm tem um certo ponto nesse sentido. Caso isso não fosse verdadeiro, nós não teríamos uma grande quantidade de debates a respeito de Romanos 9, 10 e 11, onde Paulo se dedica a essa questão especificamente. E ali o Zetterholm vai mostrar que diversos integrantes dessa corrente de estudos de Paulo dentro do judaísmo vão sugerir uma espécie de Paulo que sugere uma salvação em Jesus ou em Cristo para gentios e uma salvação segundo a Torá para judeus, o que ele, Zetterholm, não crê muito, e Paula Fredriksen, uma outra estudiosa desse mesmo campo de magnífica importância, também não concorda muito. Eles enfatizam a questão de Jesus ser fundamental no pensamento paulino, inclusive para judeus. Embora o Zetterholm reconheça essa importância de Jesus, inclusive para judeus, ele não elabora muito ou muito bem a respeito desse destino final. E ele formula algo que me parece razoável, mas insuficiente, que é o fato de que, para Paulo, o futuro daqueles que Deus separou para si, ou da nação escolhida por Deus, está nas mãos do Deus de Israel. Nas palavras do Zetterholm, o futuro de Israel está nas mãos do Deus de Israel, para Paulo. É importante dizer que esses acadêmicos de Paulo dentro do judaísmo não necessariamente são acadêmicos que querem acolher o pensamento de Paulo de modo confessional. Eles são estudiosos de Paulo, mas não necessariamente eles entendem para si próprios isso como algo, como fonte de salvação, qualquer coisa do tipo. Entretanto, a pergunta levantada a respeito do destino de Israel, Zetterholm tenta responder. E me parece razoável o que ele diz, porém insatisfatório, porém aquém daquilo que o próprio Paulo diz em Romanos 9, 10 e 11. Novamente, a resposta do John Barclay a isso é uma resposta interessante. Ainda que eu considere insuficiente aquilo que o Zetterholm diz a respeito do destino de Israel, a gente há de convir que para uma religião que durante tanto tempo foi taxada por nós cristãos de uma religião legalista, esses estudiosos de Paulo dentro do judaísmo, enquanto judeus, são muito graciosos conosco, cristãos. Do ponto de vista deles, é muito gracioso e misericordioso participar de um diálogo no qual o interlocutor, quem conversa com eles, na história do judaísmo, são pessoas, cristãos, que na sua recepção de Paulo cometeram grandes atrocidades em relação ao povo judaico, especificamente.
Como que eu converso a respeito de Paulo, sendo Paulo, para esses cristãos, o motivo pelo qual eles podem me perseguir, como fizeram ao longo dos 2 últimos milênios, culminando, claro, com o horror do Holocausto no século XX. De forma que qualquer diálogo nesse sentido a gente sempre deve acolher com grande alegria, por ser muito gracioso da parte daquele que sofreu se dispor a dialogar de maneira irênica e pacífica, e a contribuição do Zetterholm nessa perspectiva é de grande valor, é de grande valia. Então, pelo menos para que se compreenda em que direção esses acadêmicos têm ido, a leitura do Zetterholm é absolutamente valiosa, embora ela não forneça talvez as respostas mais completas como a gente gostaria. Alguns dos seus respondentes aqui, em especial acho que o John Barclay e o próprio Jimmy Dunn, no livro aqui, o Das em Menor Medida, oferecem as respostas que talvez o Zetterholm não esteja disposto a caminhar, a ir tão longe de forma especulativa. Mas o simples fato desse acadêmico se dispor a escrever um livro em diálogo com cristãos e levantar essas questões que são questões importantes já é um grande motivo de agradecimento e de interesse da nossa parte de leitura nesse tipo de material. Se você tem um interesse maior, a minha sugestão é que de fato você adquira um exemplar. Esse livro está muito bem editado pela Thomas Nelson. Ou o meu convite mais extensivo é que você estude comigo a respeito de Paulo. Eu sou professor de Teologia Paulina no Seminário Jonathan Edwards, no curso de pós-graduação do Novo Testamento, que é reconhecido pelo MEC. Você pode fazer sem o reconhecimento se você quiser, mas se você quiser o reconhecimento você pode fazer. Eu sou professor de Teologia Paulina nesse curso de pós-graduação em Teologia do Novo Testamento, mas você também pode fazer somente o curso de Teologia Paulina. Caso você queira fazer somente o curso de Teologia Paulina, você pode sim se matricular. Os links vão estar aqui na descrição, tá? No meu caso, hoje, o trabalho está feito. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.